sobre esse debate, das medidas de combate ao crime organizado no Brasil, nós conversamos a partir de agora com o procurador do Ministério Público de São Paulo, Roberto Liviano. Ele também preside o Instituto Não Aceito Corrupção, a quem agradeço demais pela participação. Procurador, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan. Sempre uma honra, Caniato, conversar com você e com todos e todas que nos acompanham pela Jovem Pan News. Pois é, procurador, não é de agora, que nós discutimos e falamos sobre a necessidade de avançar no combate ao crime organizado. Há tantos anos o senhor concede entrevistas tratando desse tema. Agora, parece que após a realização daquela operação no Rio de Janeiro, o país entrou em um novo estágio, O tema ganhou notoriedade e há um aparente senso de urgência entre as autoridades e também as instituições. Como aproveitar essa janela de oportunidade e promover mudanças? O que para você é mais urgente? Veja, Caniato, sem dúvida que nós tivemos o episódio do Rio de Janeiro e, de repente, parece que todo mundo acordou para este assunto. Por um lado, sim. Mas, por outro lado, Caniato, eu tenho muitas dúvidas que nós tenhamos, diante disto, a melhor oportunidade para fazer a melhor lei. No passado, nós tivemos, por exemplo, aquele episódio do sequestro do Abílio Diniz, e naquele contexto foi feita a lei dos crimes hediondos, com uma série de pontos questionáveis juridicamente. Depois houve aquele homicídio gravíssimo em que foi vítima a filha da Glória Pérez, a Daniela Pérez, e por conta disso, aquele crime foi incluído na lei dos crimes hediondos. Eu, como doutor em Direito Penal pela USP, eu tenho bastante dúvida sobre a ideia de mudar lei diante de fatos que alarmam a sociedade. Eu penso que uma lei penal, uma lei processual penal, ela deve ser amadurecida, o debate deve ser amadurecido de maneira absolutamente cuidadosa, serena, ao longo do tempo. Este é o ideal em termos de construir uma política pública no âmbito do direito penal, no âmbito do processo penal. Este é o ideal, E nós tivemos, infelizmente, um processo de desgaste do senhor Guilherme Derrite. O senhor Guilherme Derrite, até outro dia, era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, um cargo de extrema relevância, e a pessoa que ocupa deve ser sempre, imagina-se que seja uma referência no âmbito da segurança pública, não só no Brasil, mas em termos internacionais. O senhor Guilherme Derrite se licenciou do cargo para retornar à Câmara dos Deputados e, rapidamente, logo depois que se licenciou do cargo, ele já é designado relator deste projeto. E, logo que é designado relator, ele já apresenta em tempo recorde este relatório. E o que me chama a atenção, Caniato, é o seguinte: óbvio, já está se falando aí na reportagem que são várias versões, primeira versão, segunda versão, terceira versão, mas veja, o indivíduo que até ontem era o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a maior unidade da federação, com mais de 40 milhões de habitantes, em que o tema é de alta complexidade, alguém que tem essa grande responsabilidade, propõe a todos nós, como uma política pública nacional, para um país com mais de 200 milhões de habitantes, que a Polícia Federal seja enfraquecida vergonhosamente, que a Polícia Federal só possa agir pedindo licença ao governador do estado, que o Ministério Público seja enfraquecido, que ele vá agir quando couber, que o terrorismo passe a ser um crime de competência estadual. No mundo todo, o terrorismo é de competência federal. Na verdade, o terrorismo é um crime transnacional. Como justificar a transformação do terrorismo em crime de competência estadual? Aliás, a questão do terrorismo parece que é muito interessante você transformar os crimes praticados por organizações criminosas em crime de terrorismo. Isso é algo bastante complexo.
Inclusive, eu tenho bastante dúvida se isso gera algum tipo de ganho, porque você tem repercussões no campo da economia em relação a isso, né? Quando você tem esta etiqueta de classificar esses crimes como crime de terrorismo, nós podemos ter perda de investimentos por conta disso, porque as empresas deixam de investir quando você tem esta tarja classificatória do terrorismo, né? Então, até que ponto é vantajoso para o Brasil entrar nestas classificações do terrorismo, né? Então, tudo isso, sabe, precisa ser colocado com muita prudência. Nós estamos a 11 meses das eleições e eu tenho dúvida sobre o quanto é eficiente produzir lei nestas circunstâncias em que muitas vezes está se pensando no voto e não na prevalência do interesse público. Isso me preocupa muito, Caniato. Roberto Liviano, procurador do Ministério Público Paulista e também presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, conversando ao vivo aqui com a gente. Procurador, vou pedir licença, o Diego Tavares, nosso comentarista da noite, fará a próxima pergunta. Diego, é com você. Boa noite, doutor Roberto. Um prazer conversar contigo aqui no Jornal Jovem Pan. Doutor, paralelo ao projeto de lei, ao marco legal de combate às facções criminosas, nós temos também a PEC da Segurança Pública, que altera, de certa forma, as competências no que tange a gerência da segurança pública no nosso país. Na sua perspectiva, como que você vê uma concentração de competências na União Federal para o combate do crime organizado, considerando que o crime organizado tem nuances de sua atuação, considerando a extensão do território brasileiro? Exemplo do que acontece na região norte, onde eles atuam com garimpo ilegal dentro da floresta, uma situação muito diferente do que nós acompanhamos aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo, onde eles atuam no alto das favelas. Como que o senhor enxerga essa modificação das competências para o combate ao crime organizado? Diego, obrigado pela sua pergunta. Eu tenho sérias dúvidas sobre esta concentração de poder. A nossa Constituição fala em responsabilidade da segurança pública para os estados. E eu acredito muito mais no diálogo construído do Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça sendo aquele que articula, aquele que constrói estrategicamente um diálogo muito bem elaborado, colocando à mesa todos os secretários de segurança pública, investindo muito em tecnologia, investindo muito em interoperabilidade dos sistemas tecnológicos, fazendo com que todos os secretários de segurança pública estejam trabalhando interligados, né? Eu tenho bastante dúvida se a nossa necessidade realmente é a caneta forte, a concentração de poder no âmbito federal. Eu penso que nós precisamos investir muito no fortalecimento da polícia científica, nós precisamos investir muito na prevenção, na capacitação. Eu tenho bastante dúvida sobre a ideia de você concentrar poder no âmbito federal como solução. Agora, por outro lado, como eu já disse no comentário anterior, eu sou visceralmente contra a ideia de enfraquecer instituições como a Polícia Federal, que tem uma folha de serviços absolutamente relevante para o país. O Prêmio Nobel de Economia de 2024, Daron Acemoglu, o ponto central de suas ideias reside exatamente no ponto de que, para a evolução, o progresso, a riqueza das nações, nós precisamos fortalecer as instituições. Veja, fortalecer as instituições não significa necessariamente concentrar poder em uma instituição, mas tê-las todas fortalecidas, não ir na direção do enfraquecimento institucional, como propunha o senhor Derrite no seu primeiro relatório, em que falava em enfraquecer a Polícia Federal, enfraquecer o Ministério Público, num caminho ruim em relação ao terrorismo. Eu acho que esses passos foram mal dados. Eu acho que o senhor Guilherme Derrite acabou se enfraquecendo. Aliás, a própria saída dele
da Secretaria da Segurança Pública para voltar à Câmara já é um movimento bastante complexo e discutível. São Paulo precisa dele como secretário de Segurança Pública. Nós estamos aqui numa guerra contra o crime, né? Esse retorno dele à Câmara é um retorno bastante complicado, né? Parece um movimento que pode ter várias interpretações complexas em detrimento dele. Nós estamos aí há 11 meses das eleições. O que pretendeu o senhor Derrite? Nós temos que ter sempre, em primeiro lugar, a prevalência do interesse público, o senso republicano. Aliás, hoje é 15 de novembro, hoje se celebra a República, né? E muitas vezes eu penso que falta o senso republicano na tomada das posições. Muitas vezes está se observando o interesse eleitoreiro, né? No ano que vem nós vamos ter eleições, e é necessário que se conjugue sempre o princípio fundamental, que é o da prevalência do interesse público. Isso está diretamente relacionado ao interesse maior da República. E eu vejo que isso, infelizmente, Diego, falta muitas vezes. E aí pode ter faltado também, né? Queremos eficiência no combate ao crime? Sim, mas é necessário encontrar um bom caminho, encontrar a melhor maneira de fazer isso sem objetivos oportunistas e nem egoísticos em relação a este assunto. Agora, procurador, só para fechar, na esteira dessas discussões, né, sempre surgem temas, assuntos, alguns são resgatados, que podem entrar, inclusive, na discussão parlamentar. Possibilidade de um arcabouço antimáfia, já que o senhor se coloca contra a equiparação das facções ao terrorismo, há quem defenda uma outra nomenclatura, né, um arcabouço antimáfia. Fala-se também, há um grupo no Congresso Nacional que defende a redução da maioridade penal e outras coisas, fim da audiência de custódia, aumento no número de presídios. Enfim, procurador, quais são as pautas fundamentais para nós discutirmos neste momento? Qual é a sua defesa, particularmente? Meu colega Lincoln Gakia, que há muitos anos trabalha com esta temática do crime organizado, e ele andou observando muito as experiências mundo afora, ele defende bastante a ideia das agências, né? Que é um modelo utilizado em muitos países no enfrentamento do crime organizado. Eu penso que isso deve ser observado de uma maneira bastante atenta, e isso estava no projeto original que foi apresentado em relação ao crime organizado. Esta questão da redução da idade penal, de vez em quando isso retorna à pauta, especialmente quando ocorre um crime grave, rumoroso, praticado por menores de 18 anos. Eu sou alguém que defende, que tem uma posição muito firme em relação a isso. Eu sou contra a redução da idade penal. Isso não nos leva a lugar nenhum, né? Muitos trabalhos de mestrado, doutorado já foram defendidos, muitas pesquisas nos demonstram que essa questão de redução, aumento de penas, essa coisa de mostrar os dentes dessa forma severa, não é este o caminho, né? Nós precisamos trabalhar de uma outra maneira, buscando eficiência, buscando efetividade em relação aos mecanismos. O nosso sistema de responsabilização para os jovens, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um sistema que é muito bem elaborado e muitos países do mundo utilizam a mesma metodologia, né? Se for um sistema que ele é bem utilizado, aperfeiçoado, eu não acredito em redução da idade penal, porque você vai ter o jovem submetido à escola do crime e ele vai se tornar um mestre, doutor no crime mais jovem. Não é este o caminho, porque essa é uma visão vingativa da sociedade se vingando do jovem, querendo reduzir a idade penal. Isso é uma opção de política criminal e eu penso que não é este o caminho. Nós precisamos, a minha visão, Caniato, é a seguinte: é necessário, sim, você trabalhar estes assuntos que são de extrema relevância. A segurança pública
é uma prioridade, nós temos índices de criminalidade altíssimos, mas isso precisa ser muito bem examinado ao longo do tempo, pausadamente, ouvindo o Ministério Público, ouvindo o Judiciário, ouvindo a OAB, ouvindo a Defensoria Pública, ouvindo a academia, os mais diversos setores da academia, a criminologia, a sociologia, todos aqueles que entendem desse assunto, comparando experiências internacionais, procurando o melhor caminho e fazer tudo isso desde o primeiro ano de uma legislatura, para que isso não seja fruto de algo assodado, de algo que procure votos em períodos pré-eleitorais, Caniato. Isso não é saudável. Nós precisamos fazer isso de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito serena, em que o interesse público nos norteie nessa construção, nesse debate. Esse é o melhor. Não as postagens em rede social, querendo alguns usarem capas de super-heróis para ganhar votos nas eleições. Isso não é saudável para a sociedade, isso não traz os resultados ideais para o interesse público, é o meu ponto de vista. Os caminhos para avançar no enfrentamento ao crime organizado em destaque nessa entrevista com o Roberto Liviano, procurador do Ministério Público aqui de São Paulo e também presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, muito obrigado pela gentileza mais uma vez em nos atender. Bom fim de sábado, bom domingo e volte mais vezes aqui à Jovem Pan. Sempre uma alegria, Caniato, Diego, e convido quem quiser continuar esse debate, acompanhar os conteúdos que eu produzo a respeito, me siga lá no Roberto Liviano Oficial no Instagram. Será uma alegria interagir com todos e todas vocês. Um forte abraço. Para você também um ótimo final de sábado e um bom final de semana. Um abraço. Muito obrigado, um abraço, até mais.